Boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para a nossa sequência do estudo bíblico de Atos. Hoje é dia 9 de maio de 2024 e nossa primeira atitude é oração, tá bom? Amém. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça. Senhor, teu grande amor para com cada um de nós. Senhor, nós queremos abrir nosso coração para Ti, queremos penetrar na Tua palavra, desfrutar desse livro de Atos, receber tudo que o Senhor tem para nós nessa palavra. Senhor, abençoe cada um que aqui está presente, também aqueles que acessarão pelo canal do YouTube. Nós entregamos todos ao Senhor. Faça a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Nós queremos receber a palavra e praticar a Tua palavra. Abençoe-nos, Senhor. Esse é o nosso pedido. O Senhor esteja nos guiando em tudo, Senhor. Amém. Aleluia. Então, nós estamos aqui para dar sequência, ainda estamos no capítulo 2 de Atos. Nós vimos até o versículo 36 na semana anterior, e nós estamos aqui dentro do contexto do dia da festa do Pentecostes. E o que aconteceu nesse dia? Estavam os irmãos reunidos ali, os apóstolos reunidos, e mais os discípulos que estavam junto com eles também, e o Espírito Santo desceu sobre eles, houve um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e eles passaram a falar na língua das pessoas que vieram para Jerusalém, que vieram de outros países com outras línguas maternas, e esses que vieram de outros lugares ouviam eles falando, entendiam na sua língua materna. Então a língua que eles falavam eram línguas dos povos. Embora eles não tivessem essa cultura toda, mas eles falavam e o Senhor dava o entendimento para aqueles que estavam ali presentes, como se ouvissem falar na língua materna deles. Partos, elamitas, medos, enfim, várias pessoas vindas de vários lugares ali. E eles não entendiam por que estava acontecendo aquilo, mas aquilo era uma demonstração de que o Espírito Santo estava sobre aqueles homens, tá certo? Alguns até falaram que eles estavam bêbados. Então, uma coisa que não tem sentido, né? Bêbado fala em línguas, fala em outras línguas, fala em idiomas, não. Mas, para dar uma justificativa de que é alguma coisa que é fabricada, não é algo de Deus, tal, eles falaram que estavam bêbados. Então, Pedro tomou a palavra e falou para eles: não estamos bêbados, não. Agora é 9 horas da manhã, nós não estamos bêbados, né? Então, pelo menos ali, entre aqueles homens, eles não tinham o costume de beber nesse horário, certo? E aí, Pedro, então, se levantou, e aqui fala que ele se levantou com os 11, ou seja, em unidade, em unanimidade, e cheio do Espírito Santo, Pedro falou que aquilo que eles estavam vendo era o que estava profetizado no livro de Joel, profeta menor. E acontecerá nos últimos dias, que vai ter prodígio, tal. E no final dessa profecia ele falou: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, muitas coisas podem acontecer no exterior, mas o que traz salvação é invocar o nome do Senhor. E isso Pedro falou aplicando a palavra do Antigo Testamento agora na realidade da nova aliança. E a partir daí Pedro começou a falar a respeito de Jesus, dar testemunho de Jesus, que Jesus foi usado por Deus, foi aprovado por Deus. Jesus, na verdade, era o Cristo esperado. Que Jesus foi morto por eles, mas Jesus ficou na morte? Não. Jesus ressuscitou. A morte não pode reter aquele que é a própria ressurreição e a vida. Jesus tem a vida
indissolúvel, indestrutível. E aí o Pedro também usou salmos de Davi, mostrando que Davi já falara a respeito da ressurreição de Jesus. Claro, ainda não estava patente que era a respeito de Jesus que ele estava falando, mas Pedro trouxe isso e aplicou na pessoa de Jesus. E eu quero dizer também, lembrar aos irmãos, né, que essa é a obra do Espírito Santo. Agora Pedro tem Espírito dentro dele, o Espírito está cheio por dentro e por fora, né? Então ele tem ousadia, ele tem clareza para aplicar aquela palavra do Antigo Testamento hoje para o Novo Testamento. Uma nova dispensação, uma nova era. Então as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Antes, o Espírito de Deus não habitava no homem, não morava, não entrava no homem. Agora, nessa nova era, nessa nova dispensação, o Espírito de Deus entra para dentro do homem, certo? Então é algo totalmente diferente e superior. Amém? Então, ele aplicou tudo isso para a pessoa de Jesus. A ressurreição de Jesus é esse mesmo. E no final, então, para a gente dar sequência, no versículo 36 do capítulo 2, Pedro falou: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias profetizado, ou ungido, profetizado no Antigo Testamento. É dele que os profetas falavam no Antigo Testamento. O livro de Isaías, por exemplo, fala muito a respeito de Jesus. São as profecias messiânicas, né? Falam do Messias. E aqui, Pedro está mostrando que todas as profecias messiânicas a respeito do Messias se cumprem em Jesus. Por isso ele está falando, esteja absolutamente certa. Vocês precisam ter certeza que esse Jesus que vocês estavam esperando que viria como Cristo, ele mesmo é o Cristo. Esse Jesus que andou entre nós, esse Jesus que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo. É Ele que é o Senhor. É Ele que é Deus e é o homem que veio à terra para cumprir toda a vontade de Deus. Então, essas palavras foram de clareza, de definição, e ao mesmo tempo foram palavras até meio duras, né? Para quem ouviu isso. Os judeus ali, vocês crucificaram Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram, é esse que é o Messias, é esse que é o Cristo. Como ouvir essas palavras? Como receber essas palavras? Como que vocês imaginam que as pessoas receberam? Os judeus ali. Então, é isso que nós vamos ver a partir de hoje, tá? A partir do versículo 37, vamos ver como que eles receberam essa palavra. Eu quero ler para vocês o trecho do 37 ao 41 e depois nós vamos falando um pouco mais pausadamente a respeito de cada versículo, tá bom? Também quero alertar os irmãos que nós vamos precisar de tempo para falar certas coisas aqui. Eu quero abrir um pouquinho mais alguns assuntos aqui, tá bom? Então vamos lá. Versículo 37 ao 41 do capítulo 2 de Atos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho,
e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Bastante, né? Muitas pessoas creram, receberam as palavras de Pedro e foram batizadas. Então vamos lá, pouco a pouco, agora, versículo 37. Eles ouviram essas coisas e compungiu-se-lhes o coração. Vamos lembrar que aqui tem a ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo em todo esse ambiente, fez com que as pessoas prestassem atenção, fez com que Pedro trouxesse bastante clareza para eles. Vamos lembrar que esse assunto, as palavras do Antigo Testamento, para aqueles que estavam em Jerusalém no momento dessa festa, não eram palavras estranhas, eram palavras que eles conheciam. De um modo geral, os judeus conheciam as Escrituras. Muito mais esses que atenderam a questão de ir para a festa do Pentecostes. Então, eles deviam ser pessoas sérias, né, que cumpriam os preceitos do Antigo Testamento. E aqui fala que eles foram compungidos. O coração deles foi compungido. O que é ser compungido? Essa palavra tem vários sinônimos, várias questões que nós podemos falar. Mas é como se o coração fosse atravessado, fosse ferido, fosse tocado. Sabe quando a gente fala assim, puxa, eu fui tocado no meu coração? É isso aí. Eles foram tocados, aquilo atravessou o coração deles, aquilo impactou o coração deles, tá certo? Então isso é a questão do coração ser compungido. E isso também me faz lembrar do Hebreus capítulo 4, versículo 12. Alguém se lembra desse versículo? Se não se lembra, a gente vai ler, como a gente ia ler de qualquer forma. Hebreus 4, 12. Porque aqui fala que a palavra de Deus é o quê? É como uma espada. Vamos lá, então. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu vou usar esse versículo algumas outras vezes aqui ainda. Então eu quero repetir. Vamos repetir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, essa palavra de Deus atravessou o coração deles, atingiu o coração deles. Por isso, compungiu-se-lhes o coração. Ó Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre o coração. Amém? Amém. Então, o que é o coração? O coração não é, aqui não se trata desse músculo, que é o músculo cardíaco do coração, que é o músculo que todos nós temos, que se move involuntariamente, não depende de uma ordem do cérebro. A minha mão faz assim, porque é uma ordem do meu cérebro. Mas o coração seu está sempre batendo. Mas não é esse músculo, tá bom? O coração que nós falamos aqui não é o coração físico, mas é o coração psicoespiritual.
não é só psicológico e também não é só espiritual. É uma junção da alma, que é a psique, com o espírito humano, certo? Então nós vamos ver o que é o coração do homem na Bíblia. O coração, de acordo com a Bíblia, é composto de nossa alma, certo? O que tem na nossa alma? Nós já falamos disso em algumas outras ocasiões, então nós vamos falar de maneira breve, não vamos ler todos os versículos aqui. Nossa alma é composta da mente, é o que eu penso, são os meus pensamentos. Minha vontade, minhas escolhas, minha capacidade de decidir, certo? E minhas emoções, meus sentimentos. Estou alegre, isso me alegra, isso me entristece, eu amo, eu odeio. Hã? Tenho raiva. Tenho raiva de quem tem raiva. Então, essa é a nossa alma. Ou seja, é o que nós somos, não é? É onde a nossa personalidade é manifestada. Ok. E o coração, então, tem a totalidade da alma, as três partes, mais a consciência, que é uma parte do espírito humano. Tá certo? Então, nós vamos ver alguns versículos que falam, que comprovam que o nosso coração, ele pensa, nosso coração tem sentimentos, nosso coração tem escolhas e nosso coração está também a consciência. Vamos ler alguns versículos para nós confirmarmos isso? Mateus capítulo 9, versículo 4. Mateus 9, 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Então, cogitar é pensar. Por isso que fala, Jesus conhecendo os pensamentos. Por que cogitais o mal no vosso coração? Então, o coração também tem pensamento. É isso? Eu falei para a gente guardar Hebreus 4,12, né? Então tá. Eu vou ler, não precisa nem abrir. Se vocês quiserem, pode abrir. Mas Hebreus 4,12 também fala a respeito disso, tá? Então vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, pensamentos do coração. Então, o nosso coração pensa. A vontade do coração. Não, antes da vontade. Vamos falar... Perdão. Atos 11, 23. É vontade mesmo. Vou falar da vontade mesmo. Atos 11, 23. Fala assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, a vontade é a nossa decisão, é a nossa escolha, tá certo? É onde nós temos uma definição. Então, aqui fala de firmeza. Faz parte da nossa vontade, nossa decisão. Então, firmeza de coração, tá? Hebreus 4,12, voltando lá. No final, só vou ler o final agora. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, isso está ligado à nossa vontade do coração, propósito do coração. Então, o coração também tem a sua vontade. João 16, Evangelho de João, capítulo 16.
Versículo 22. Vamos falar do quê? Vamos falar da emoção, que também está no coração. Vamos lá? Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. 16:6 também. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então, tristeza e alegria são sentimentos. São tantas emoções. Certo? E são do coração. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Agora vamos ver que a consciência também faz parte do coração. 10:22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o coração purificado de má consciência. A consciência está dentro do coração. Também, 1 João 3:20. O que a consciência faz em Tito? Aprova, reprova ou acusa. Escutaram o que o Titão falou? Então leiam agora o capítulo 3, versículo 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, a acusação, ou a reprovação, a aprovação, é coisa do nosso espírito humano, mais especificamente é uma função da consciência, e aqui está falando o nosso coração nos acusar. Por quê? Faz parte do coração a consciência. Deu para entender? Então, o coração é a nossa consciência mais nossa mente, vontade e emoção, a nossa alma. Uma função do espírito ligada à nossa alma. A consciência do espírito ligada às três partes da nossa alma. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Que bom. Que bom. Por isso é que nós podemos chamar de um órgão, que eu falei, que a palavra que eu falei há pouco tempo, psico-espiritual. Tá certo? Psico de alma e espiritual porque se liga ao espírito. Não é o nosso coração físico, certo? Mas é o nosso coração psico-espiritual. Alguns podem falar simplesmente coração psicológico, tal, não tem problema nenhum. Eu estou usando esse termo para ser didático aqui, né? Tá bom? Então, o nosso órgão psicoespiritual, ele tem a consciência do espírito, mas as três partes da nossa alma. Nosso coração é importante? Exato. Tem vários versículos na Bíblia que mostram que o nosso coração é que nos leva, é que nos conduz para cá ou para lá. Para onde se inclina o seu coração, para onde tende o seu coração. Não é verdade? Então, nosso coração também pode ser enganoso, nos enganar. Não é? Mas aí eu queria só trazer para nós aqui um exemplo do Davi, que ele pediu para o Senhor um coração puro. Amém. Salmo 51. Por que ele pediu? Porque ele caiu no 51. Davi caiu num laço
Ele caiu em pecado, tá certo? Ele se engraçou com a Batseba, que era casada, e teve filho com ela. O filho não sobreviveu. Desse momento, não. Mas aí teve que fazer aquela artimanha toda, mandou o marido dela para a guerra, para ser morto mesmo lá na frente. Então, Davi aprontou bastante nesse episódio. Mas no capítulo 51 de Salmo, ele se arrependeu. E aí no versículo 10 ele fala o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, Davi está pedindo para o Senhor dar um coração puro para ele. E eu também quero um coração puro, e eu acho que a gente tem que orar sempre por um coração puro. Senhor, cria em nós. Como que o Senhor pode criar em nós um coração puro? Olha, eu acho que quando a palavra vem, quando o Senhor nos dá uma palavra, essa palavra deve trabalhar no nosso coração, tirar as impurezas do nosso coração, jogar fora as impurezas, certo? E receber a pura palavra de Deus, e receber o Espírito, se encher do Espírito. Então, nós precisamos pedir para o Senhor também um coração puro. Versículo 17 do mesmo capítulo, veja só o que fala aqui. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Olha aqui. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, quando a palavra vem, meus irmãos, o nosso coração deve ser tocado, deve ser ferido, a espada deve atravessar, não é? Se você ouve a palavra de Deus e não acontece nada, qual é o problema? É a palavra ou é o coração? Coração. Por isso nós devemos ter um coração, como fala aqui, compungido, contrito, quebrantado, certo? Um coração quebrantado, um coração até mesmo despedaçado, esmagado, sabe? Ai, meu coração foi espedaçado e tal. Precisa ter esse tipo de experiência quando a palavra de Deus vem. Voltando para Atos, palavra de Atos, o que estava acontecendo? Compungiu-se-lhes o coração. Irmãos, se esse órgão nosso não for tocado, não for impactado, não vai acontecer nada com a gente. Às vezes a gente vai lá na Parev, né? E assim, a gente só pode ver a aparência, né, Marcílio? Mas tem gente que está ali, mas está ali. Parece que não está lá. Pode falar o que for, pode pular, pode esgoelar. Não aconteceu nada. É como o Senhor fala no Evangelho. Né? Nós tocamos flauta e ninguém dançou. Nós entoamos lamentações e também ninguém chorou. Entenderam? Ou seja, não tocou o coração de ninguém, o coração está fechado, o coração está blindado. Hoje é muito comum, né? Muito comum, para rico, né? Blindar os carros, tá certo? Blindar os carros. Então, mete bala no carro lá, não entra nada, porque está blindado. Aí eu pergunto, o nosso coração, com relação à palavra de Deus, deve estar blindado? Não. Nosso coração deve estar aberto. Deve estar escancarado para a palavra de Deus. Qual é o efeito da palavra de Deus no meu coração? Eu preciso pensar nisso. Eu preciso refletir sobre isso. Eu estou falando, todos nós precisamos, irmão. Qual que é o efeito da palavra de Deus? Ou vamos falar, tem um assunto lá, vai falar desse assunto. Já conheço. Pronto, você blindou seu coração. Não é verdade? Já ouvi isso. Já conheço esse assunto. Eu mesmo já compartilhei sobre isso. Pode acontecer ou não? Pode. E aí? É isso que Deus espera de nós? Não. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Senhor Jesus,
Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui um versículo aqui de Isaías. Senhor Jesus. Isaías 57:15, tá? Porque assim, 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, coração dos quebrantados, os que se entregam ao Senhor, que se abrem ao Senhor, que a palavra tem efeito. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí eu quero falar para os irmãos a respeito do estudo bíblico, certo? Nosso estudo bíblico não é apenas para entender a Bíblia. Nós queremos receber a Bíblia. Amém. Nós queremos que a Bíblia opere em nossos corações. Amém. E aí eu queria lembrar uma frase que alguém disse, não sei quem foi. Não basta somente ler a Bíblia. É preciso que a Bíblia nos leia. Então você abre a Bíblia, né? E lê. E o seu coração se abre para que a palavra de Deus, para que Deus leia você. Ó Senhor Jesus. Bom, esses lá de Atos que ouviram a palavra dessa maneira, eles se desarmaram. Lembrem, são todos homens religiosos, não são? Judeus, praticantes da religião judaica, esses que estavam ali. Agora, diante de tudo que Pedro falou, os conceitos religiosos deles foram abalados, não é? E eu, terminando com essa palavra, ó, Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. É esse aí que é o Senhor? É esse aí que é o Senhor. E agora, o que eles fazem? Então, voltando para Atos capítulo 2, coração abalado, coração compungido, coração quebrantado, eles fazem uma pergunta muito significativa. Qual é a pergunta? Que faremos, irmãos? É significativa essa pergunta ou não? É bastante significativa. Eles foram para uma festa, que alguns já iam nessa festa há muitos anos, já sabia, era o ritual ali, a formalidade ali. Então, eles foram lá para cumprir os preceitos do Antigo Testamento. E agora houve uma palavra dessa. Certo? E eles perguntam. É mais ou menos assim. Eu vim aqui sabendo o que eu ia fazer. Eu vim aqui para cumprir tudo que já estava na minha cabeça. Agora vocês falaram uma palavra dessa. Agora eu não sei mais o que fazer. Irmãos, muitas vezes o Senhor precisa fazer isso com a gente. É ou não é? Às vezes nós podemos ir até mesmo para uma reunião pensando que já sei tudo o que vai acontecer. Já sei até como me comportar. Já sei até onde me sentar. Já sei até quem vai estar do lado esquerdo e do lado direito. E talvez acho que já sei até quem vai falar. Não é? Aí de repente, se Deus falar com você, você tem que estar aberto para ouvir uma palavra naquele momento que pode tirar o seu chão, que pode abalar você. A gente gosta de ter tudo debaixo do nosso controle. Eu lembro do compartilhar da sua filha, né? Como é que ela falou lá? Esses dias atrás, né? Bom, ela não vai muito compartilhar lá, então. O que ela falou mesmo? Ela falou que ela tinha planejado, feito a semana dela todinha. Tinha tudo planejado. De repente ficou doente, não foi? Ficou doente. Perdeu tudo. Perdeu todo o planejamento. Irmãos, às vezes nós precisamos ser assim.
chegar numa reunião, ouvir uma palavra e perder tudo. Esquecer tudo. E aí perguntar para o Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu sabia o que tinha que fazer. Não é? Eu sabia tudo o que tinha que fazer. Mas aconteceu uma coisa, agora não sei mais nada. Irmãos, problema nosso muitas vezes já está tudo esquematizado, a gente saber tudo e não deixar o Senhor falar com a gente e a gente não perguntar para o Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor, agora? Fala para mim, me ensina. E aqui, graças a Deus, eles fizeram essa pergunta. Eles perderam o chão deles. Vamos dar um outro exemplo aqui. Há, sei lá, 2 semanas atrás, os gaúchos estavam tudo com seus pensamentos, seus planos, não estavam? Tudo planejado. Quem plantou arroz, vou colher. Quem plantou não sei o que lá, vou colher. Quem tinha os animais lá, tá engordando, vou matar, não sei o quê. Ou quem trabalhava num determinado lugar lá, acho que eu vou pedir a conta, acho que eu não vou, acho que eu vou ter férias, ou ter uma promoção, alguma coisa assim. E aí? O que aconteceu? Veio a enchente, foi tudo por água abaixo. Tirou o chão de todo mundo, não tirou? Quem sabe o que vai acontecer agora? Irmãos, eu considero esse tipo de coisa como um chacoalhão de Deus. Não sei como vocês pensam nisso. Eu considero como um chacoalhão de Deus, porque às vezes a gente está muito acomodado, pensando que está tudo já dentro do nosso plano, e aí vem umas coisas dessas que tiram o chão da gente. E aí que vem essa pergunta, o que faremos? Então eu estou trazendo esses exemplos para a gente ter uma ideia do que aconteceu com os judeus nesse momento. Tirou tudo o chão deles aqui. Puxa, nós fizemos tudo isso, puxa, aconteceu. É esse Jesus? Nem imaginava que esse Jesus aí é o Cristo. Ele que é o Senhor, mas veio tão... não é filho de carpinteiro? Conhecemos a sua mãe, conhecemos seus irmãos, suas irmãs aqui, tudo. Não é assim? Sim. É esse mesmo? Puxa, o que eu vou fazer agora que eu pensei tudo errado? E aí entra também, irmãos, Mateus 5,3. Vamos ler. Amém. Espero que a gente também esteja perdendo o chão nosso. O chão nosso de cada dia. Que todo dia a gente já tem um plano, né? Vamos lá. Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra humildes aqui pode ser pobres. E quando eu falo de pobres aqui, é aquele pobre que pede esmola, aquele pobre que esmola, precisa, que não tem nada, sabe? Então, bem-aventurados os pobres. Irmãos, às vezes a gente está muito cheio de si, né? A gente tem muita orgulho até muito saber, mas os pobres, eles precisam, eles estão pedindo. Então, se nós queremos ter o reino dos céus, nós precisamos ser os pobres no Espírito. Esvaziar. E é isso que tem que fazer. Muitas vezes a gente precisa lembrar dessa palavra e se esvaziar. Nesse momento, quando eles fizeram essa pergunta, eles não se esvaziaram? Se esvaziaram. Ó Senhor Jesus. Então a atitude deles também deve ser a nossa. Quando o Senhor nos mostra algo diferente diferente do que nós conhecemos e praticamos, nós temos que estar abertos para jogar fora tudo que é nosso, tudo que é velho e perguntar para o Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? O que vamos fazer agora? Marcílio, o que vamos fazer? Hoje a gente foi para Parev, né? Eu também tinha tudo no meu computadorzinho aqui, né? Mas de repente não abriu nada. Que faremos, Senhor? Depender do Senhor.
agora eu tenho, agora estou bem aqui. Não, mas ainda, sempre a gente tem que estar dependendo do Senhor, né? Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente fala coisa que não está aqui também, tá? Mas aqui é o seguinte, eles estavam abertos para ter um novo começo. Amém. E é exatamente o que o Senhor estava precisando. Sabia disso? O Senhor estava precisando de pessoas abertas para ter um novo começo. Porque aqui é o Novo Testamento. Aqui é a nova aliança. As coisas do Antigo Testamento serviram até Cristo. Quando Cristo chega, nossa atenção, a atenção de todos deve se voltar para Cristo. Então, eles se voltaram, se abriram ao Senhor. Então, versículo 38. Vamos ver a resposta do Pedro. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Tá, vamos parar aqui. O que é arrepender? Já falamos sobre essa palavra no grego, né? Metanoia. O que significa isso? Metanoia é uma mudança de mente. É uma mudança de parecer. É como se você mudasse o seu rumo, tá? Então você está indo por uma direção, você tem um arrependimento, você muda totalmente aquela direção. O arrependimento é algo importantíssimo para Deus ter um novo começo. E para nós também termos um novo começo. João Batista veio falando o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o Novo Testamento abre com essa pregação, praticamente. Pregação de João Batista. E o Senhor Jesus, depois que ele é batizado, ele fala a mesma coisa. Então, se quiser anotar aí, Tiago, Mateus 3, 2 e 4, 17. João Batista fala, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor Jesus também fala, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o arrependimento é uma grande bênção que Deus deu para nós. O arrependimento é a tecla do reset. Certo? Então você tem um aparelho lá que está rodando e está contando. Lá não é um contador ali. Está no 1000 e pouco. Quando você aperta aquela tecla, faz o quê? 0, 0, 0, 0, 0. Irmãos, quando a gente se arrepende, é apertar essa tecla. E zerar tudo. Amém? Romanos capítulo 2. É uma grande bênção, capítulo 2, uma grande dádiva de Deus, o arrependimento. Capítulo 2, versículo 4. Olha o que está aqui. Vamos ler juntos? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Irmãos, acho que se não fosse a bondade de Deus, se não fosse Deus tocar nosso coração, a gente nunca ia se arrepender. Não é verdade? Nunca ia mudar de parecer, nunca ia mudar de rumo. Mas é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E o arrependimento é tão importante que o Senhor, lá em Apocalipse, ao falar com aquelas igrejas, as 7 igrejas no Apocalipse, uma das palavras que o Senhor mais fala é o quê? Arrependam-se. Vamos. Apocalipse capítulo 2. Vamos ver. Então o Senhor mostrava as deficiências, os problemas das igrejas, e aí o Senhor vinha com essa palavra. Por exemplo, capítulo 2, falando para a igreja em Éfeso, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Faz o quê? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Resete. Aperta o botãozinho de reset. Esquece tudo isso aí. Arrepende de tudo isso aí e volta à prática das primeiras obras. Versículo 16. Para a igreja em Pérgamo. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejo. Então, arrepende-te. O Senhor está dando oportunidade. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Versículo 22. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, ainda dá para se arrepender. Capítulo 3, versículo 3. Palavra para a igreja em Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, veja, essa é a bênção que Deus nos dá, o arrependimento. Então, quando eles perguntaram para Pedro o que nós vamos fazer, Pedro falou, arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Nosso arrependimento dá oportunidade para Deus fazer as coisas como Ele quer. Amém? Se você não se arrepende, se você não se volta ao Senhor, se você não tem uma mudança, você vai prosseguir no mesmo jeito, na mesma toada. Não é verdade? Mas quando você se arrepende, você dá a oportunidade para que o Senhor molde você e leve você para o caminho que Ele quer. Amém? Então Pedro também prosseguiu lá. Versículo 38, Atos 2. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui fala de arrepender e de ser batizado. Qual é a orientação do Pedro? Arrependam e sejam batizados. Batismo, às vezes pode ter alguma polêmica, alguma contradição no coração de alguns com relação ao batismo, mas eu quero falar o seguinte, a gente tem que trazer aqui o pensamento de Deus a respeito do batismo, né? Então, usando esse próprio exemplo aqui, o batismo tem um caminho. Primeiro é o arrependimento, primeiro é algo do coração, primeiro acontece algo no interior. O arrependimento também é associado com o crer. Depois, existe algo que é feito exteriormente, que é passar pelas águas, que é o batismo. Então, aquilo que foi experimentado, que é um fato, uma realidade interior, ela é proclamada, ela é declarada publicamente no exterior para que as pessoas também tenham a consciência de que você teve uma mudança, de que você tem uma realidade diferente da que você tinha anteriormente. Tá bom? O próprio Senhor Jesus foi batizado por quem? Por João Batista. Capítulo 3 de Mateus. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 13. Fala o seguinte: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então veja, dá a entender o seguinte, que Jesus foi lá exatamente para ser batizado por João. Ele, porém, ele quem? João, o dissuadia, queria mudar o que o Senhor estava
determinado, né? O dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, esse batismo, o batismo está relacionado com a determinação de Deus. A justiça é caminhar segundo o que Deus determina. A gente pode pensar a justiça associada à justiça humana, nossa justiça própria, tal. Não. Justiça, para nós cristãos, nós temos que entender o seguinte: justiça é o que Deus determina. É o que Deus quer. Se eu fizer o que Deus quer, isso é justiça. Pode ser que, para as pessoas à sua volta, você não esteja fazendo nada errado, você não esteja praticando nenhuma injustiça. Mas se de repente você não está cumprindo aquilo que Deus determinou para você fazer, mesmo que as pessoas não percebam nada disso, você não está sendo justo. Deu para entender ou não? Tá bom. Vamos trazer um exemplo. Alguém me ofendeu aqui, vamos falar assim. Alguém me ofendeu aqui. E eu nem retruquei, mas ficou no coração de todo mundo aqui. Eu fui injustiçado, a pessoa me ofendeu, eu também não tenho que pedir desculpa, está tudo certo, não cometi nenhuma injustiça. Deu para entender? Mas Deus falou no meu coração, peça desculpa para ele. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Pedir desculpa. Se eu não pedir desculpa, eu estou sendo injusto, porque eu não estou cumprindo aquilo que Deus determinou para mim. Aparentemente, tem algum problema com os outros? Com os homens aqui? Nenhum. Mas para Deus tem problema, porque Deus está falando para você, peça desculpa. Então eu fui ofendido, mas eu falo, vou usar o Hugo, tá? Mas não tem nada a ver, tá? Hugo, você me perdoe de eu fazer com que você tenha esse sentimento contra mim. Entendeu? Não. Tá dando para entender? Eu vou dizer assim, ó. Às vezes a gente não está nem aberto para que Deus fale esse tipo de coisa para a gente. Isso ainda é falta de crescimento da nossa pessoa. Mas a gente tem que estar aberto. Se o Senhor falar isso para você, é assim que você tem que agir. Bom, se Jesus não fosse batizado por João Batista, João Batista falou, eu que tenho que ser batizado. Está certo, está tudo certo. Então, vou batizar você. Pá! E não foi batizado. Mas ele cumpriu a justiça de Deus? Não. E até mesmo para confirmar tudo isso, o que aconteceu? O céu se abriu. Uma voz. Esse é meu filho amado em quem me comprar. O Espírito Santo descendo em forma corpórea ali, ungindo o Senhor. Então, irmãos, a gente tem que fazer aquilo que Deus determina. Amém. E aí nós temos vários exemplos também em Atos dessa questão do batismo que, primeiro, qual é o primeiro passo? Crer. Crer. Ou arrepender. O arrependimento vem com o crer vem com o arrependimento. Eu não sei nem falar direito isso aí, tá? Mas olha só, Atos capítulo 8. Vamos ter essa situação aqui de Atos 2 já é um exemplo. Certo? O que nós vamos fazer? Arrepende e seja batizado. Atos capítulo 8. Eu vou contar mais ou menos a história aqui para vocês entenderem. Então, versículo 26 em diante fala do Filipe, que era alguém que tinha encargo de pregar o evangelho, e tinha um eunuco etíope, ele nem era judeu, mas ele era um prosélito, alguém gentil que se converteu ao judaísmo, e foi para Jerusalém, e ele tinha um certo cargo, então ele estava num carro. Que carro que era? Uma Tracker? Não.
uma Hilux, não. Era um carro de cavalo, de boi, não sei nem do que. Mas também não era qualquer um que tinha carro, tá? Porque ele era um alto oficial de uma rainha Candace lá e tal. E aí ele estava lá no carro, lendo Isaías. A gente faz assim, mas devia ser assim, né? Rolo, ou assim, eu não sei ainda, tá? Abrindo o rolo e lendo Isaías. Ele teve a oportunidade de comprar uma cópia. A cópia naquela época era manuscrita, transcrita manualmente. E também devia custar muito caro, tá? Mas ele teve essa oportunidade. E o Filipe, obedecendo o Senhor, o que ele fez? Ele começou a correr do lado do carro ali. E aí o Filipe viu ele lendo ali, falou pro eunuco, você entende o que você está lendo? O eunuco falou assim, como que eu vou entender se ninguém me explica? Aí parou o carro, o Filipe subiu no carro e foi explicando para ele. Foi fazendo um pequeno estudo bíblico com ele, certo? E nessa pequena explanação, ele falou, mas está falando de quem aqui? Aí ele falou que estava falando de Jesus e pregou a Jesus, tá? Vamos lá. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, vocês estão acompanhando? Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? A resposta de Filipe foi, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, alegria, aleluia. Então, quais são os passos? É lícito, você quer ser batizado? É lícito, se você crer de todo o coração. O primeiro passo é crer, depois ser batizado. Capítulo 9, versículo 18, a experiência de quem aqui? Vocês sabem de quem? A experiência do Saulo, que é o Paulo. Versículo 18, então, fala assim, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. A seguir. Qual a experiência dele? Caminho da Damasco. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele creu no Senhor, certo? Ficou cego lá 3 dias, né? Aí o Ananias veio, conversou com ele, tirou as escamas, caíram. E aí, imediatamente, caiu as escamas e ele foi batizado. Capítulo 10. Sempre é essa a sequência, meus irmãos, sempre. Capítulo 10, versículo 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Receberam o Espírito Santo por crer, certo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, interiormente, o que aconteceu com eles? Receberam o Espírito Santo. E exteriormente, foram batizados. Amém? Capítulo 16. Ó Senhor Jesus. Versículos 30. Silas e Paulo estavam presos no cárcere. E tinha um carcereiro que era para cuidar deles ali. Teve um terremoto, abriu as prisões, tal, e o carcereiro achou que tinha todo mundo fugido. Ninguém fugiu. Aí, o carcereiro, versículo 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que respondeu? Crê no Senhor Jesus e será salvo
tu e tua casa. Em primeiro lugar, creia. Você vai ser salvo, creia. E de pregar na palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Amém? Quais são os passos? Crer e ser batizado. Então, todos esses casos que nós apresentamos, nenhum teve alterada a ordem das coisas. A ordem é crer e ser batizado. E Pedro estava falando isso para os que tinham sido compungidos, de acordo com Mateus também, capítulo 28. Certo? Guardem esse versículo aqui que nós vamos usar depois. Eu acho que eu vou ter que parar agora, que já está dando praticamente 1 hora, não é isso? Mateus 28, 18 a 20. Versículo 18, vou ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Pedro agora pregou o Evangelho. E as pessoas perguntaram o que tem que fazer. Arrepender, ou seja, se tornem discípulos de Jesus e sejam batizados. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Amém. Amém. Continua ou paro? Vamos parar aqui. A gente retoma na semana que vem. Estamos no versículo 38. 38. Então, na semana que vem, a gente retoma nesse mesmo versículo. Tá bom, meus irmãos? Arrependei-vos.